Vamos começar nosso painel agora, que vai tratar dos caminhos para as métricas regionais para atingimento das NDCs, uma perspectiva da agricultura tropical. Eu tenho um grande prazer com esse painel hoje, que eu tenho amigos aqui com quem eu tive o prazer de trabalhar. Então, estou muito feliz aqui, é quase que uma conversa. Vou propor para a gente que a gente faça, já assim, a gente está tantos dias aqui, que a gente faça uma conversa, deixar aberto também ao público, mas que a gente faça uma coisa mais leve, que eu acho que todo mundo já falou tudo que tinha que falar, mas a gente vai fazer uma grande conversa aqui. Agradeço a todos pela participação, pela presença. Eu sou Isabel Ferreira, sou diretora executiva do Instituto AIA, tenho o prazer de conduzir esse painel hoje. Eu estou aqui muito feliz com o Felipe Teixeira, Head de Sustentabilidade e Assuntos Corporativos da Singenta, que eu tive o prazer de trabalhar quando era da diretora executiva da rede LPF. O David Canassa, CEO da Reservas Votorantins, também falamos bastante, conversamos bastante. O Dan Christian, VP Global das Políticas Públicas da PepsiCo. Dan, muito obrigada. E o Eduardo Bastos, que a gente não precisa nem apresentar, mas é o CEO do Instituto Equilíbrio, o grande amigo de todos nós, e está aqui com a gente, vai contribuir bastante com essa discussão. Eu começo esse painel só falando um pouquinho dessa segunda semana. A gente entrou na segunda semana de negociações, a gente tem muita expectativa em relação ao draft que está saindo agora, das negociações, principalmente em relação ao roadmap, mas também a gente fala bastante nas negociações das NDCs, como a gente vai fechar essas lacunas das NDCs apresentadas. Um balanço geral, a gente tem 119 NDCs apresentadas, ainda algumas para serem apresentadas, mas como a gente operacionaliza essas NDCs, e a gente não pode falar em aplicação, implementação, agenda de ação, que são as frentes dessa presidência da COP, sem falar em regionalização das NDCs. A gente tem que trabalhar do local para o global, porque o Brasil, com esse tamanho continental, a gente não consegue falar numa solução só, a gente tem que regionalizar, e é justamente sobre essa problemática que a gente vai falar hoje aqui no painel. Trazer um pouco também que a gente teve ontem uma reunião de alto nível ministerial para os planos de adaptação, foi feita uma aliança global para os planos nacionais de adaptação e os planos regionais de adaptação. Então, essa conversa dialoga bastante com o que a gente vai falar agora, porque a gente vê movimentos globais também das alianças para que a gente possa ter planos de adaptação regionais. Só mais um ponto também que eu acho importante para a nossa discussão aqui, é que ontem saiu um estudo do MPOG, do Ministério, em que mostra que nosso custo de inação até 2050 para o Brasil é estimado uma perda de 17 trilhões de reais e 4,4 milhões de empregos. Isso, com certeza, tem um custo nefasto para os preços dos alimentos. Então, dialoga bastante também com essa Semana de Agricultura, e a gente tem que se atentar também aos empregos verdes e como a gente vai trazer oportunidades verdes no âmbito regional também. Mas a gente está falando um pouco aqui sobre o Plano Clima, como a gente cria as métricas regionais, como a gente pode reportar essas métricas regionais e ganhar também com a produtividade, conservação e também com outros externalidades positivas como carbono dentro dessa regionalização das métricas. Eu vou começar o nosso painel, que eu falei bastante, eu não posso ver o microfone, que eu já fico empolgada, ainda mais entre amigos, mas eu vou começar com o Fernando. Fernando, uma pergunta sobre os planos climas, o plano clima em nível local e setorial. Fernando, perdão, Edu, eu só li aqui. Mas, Edu, como que a gente pode pensar nos planos clima regionais e como que a gente pode aproveitar essas oportunidades regionais? E, principalmente, uma questão que a gente fala bastante, se é possível preservar e produzir. Porque a gente tem aqui uma frente que bate bastante no agro nacional, mas a gente mostra que com a preservação a gente ganha muito e o agro que mais preserva dentro dessa pauta. Então, como é que a gente vai fazer para regionalizar os planos climas e como é que a gente vai trazer preservação e produção na mesma mesa? Obrigado. Bom demais estar aqui, né, com amigos. Primeiro ponto, acho que numericamente, né, é importante a gente lembrar, o agro representa 643 milhões de toneladas. Agro brasileiro são 643 milhões. Esse é o último número. Antes de ontem, a gente ainda está batendo, né, a planilha final do número que deve ser apresentado no Plano Clima, em algum momento, daqui até meados do ano que vem, mas o último número é esse, né, 643. Desses 643, cerca de 500 vem da pecuária, desses 500, 400 emissão de metano. Então, eu estou arredondando aqui o número, mas só para deixar muito claro que o principal desafio do Brasil é redução de metano entérico. Não é uma tarefa fácil,
E a hora que a gente monta uma agenda de adaptação e mitigação, e isso é interessante, né? A gente estava aqui comentando um pouco antes, né, da agenda de adaptação, porque durante muito tempo, quem acompanha muito o COP, a gente falou muito de mitigação, evitar que o problema acontecesse. Hoje a gente tem que falar de adaptação, não tem jeito. E adaptação, o Brasil tem projetos, planos de adaptação e mitigação, né? Desde o plano ABC, no seu primeiro decênio, de 2011 a 2020, a gente está vivendo agora o plano ABC+, que é de 21 a 2030, tem um desdobramento desse plano, que é o Caminhos Verdes, então a parte de pecuária, de recuperação de áreas degradadas, a gente resolveu dar um tratamento especial, e eu brinco sempre que agora a gente tem 30 bilhões de razões para comemorar. Fizemos um leilão 2 meses atrás do Ecoinvest, específico para a recuperação de passagens degradadas, a gente levantou 30 bilhões de reais. Então, tem um caminho aqui de trazer recurso para adaptação e mitigação. De novo, o rumo nosso é o plano ABC, e acho que só finalizando, o que a gente vai ter o ano que vem de novidade é uma possível inclusão de novas tecnologias. Então, isso não está considerado no plano clima ainda brasileiro, mas o ano que vem a gente abre uma consulta pública para debater pelo menos 4 novas tecnologias para jogar o ABC de 30 para 35, que é onde vai a nossa nova NDC, e aí para discutir SOC, Soil Organic Carbon, carbono orgânico do solo, ERW, Enhanced Rock Weathering, remineralizadores, BECS, Biogenic Carbon Capture Storage, e Biochar. Então, isso daqui, com certeza, combinado com a ABC, zeraria a conta do agro. E esse acho que é o rumo aí mais importante para a nossa discussão. Perfeito, Edu. Você puxou alguns ganchos, e o primeiro que eu acho bem importante a gente falar é de passagens degradadas, que a gente, na verdade, degradadas ou com baixo vigor, que nenhum produtor gosta de dizer que a passagem dele está degradada, mas a gente tem ali um ouro verde, porque a passagem degradada, quando convertida, tem também a questão do carbono no solo, então a gente tem muito investimento para vir ainda com passagens degradadas. O Instituto AIA apoia o Ecoinvest na toda a formação dos leilões. A gente acompanhou de passagem degradada, o que a gente sentiu é que realmente está aquém do que o mercado está com apetite. Então, quanto mais a gente tiver produtos de agro, mais a gente vai ter investidores. Então, realmente a gente vê o Brasil como motor, o agro como motor para o Brasil de desenvolvimento de soluções de combate a mudanças climáticas, e também a adaptação, que a gente realmente tinha falado bastante nas negociações passadas, da não existência da adaptação e soluções, e a gente vem um plano agora de adaptação bem robusto que a gente está trabalhando, então é uma vitória para a gente, adaptação de novo nas conversas. Mas vou passar para o Felipe. Felipe, primeiro eu vou puxar uma sardinha que não está na minha pergunta, que é do programa Reverte. A gente tem, puxando também um gancho entre o que o Edu falou, a gente tinha a ILPF como uma das tecnologias do ABC+, do ABC e do ABC+. O programa Reverte foi revolucionário na questão de conversão de passagens degradadas, mas a gente ainda está penando com a questão de tropicalização de dados, né? Se não houver dados tropicalizados, a gente não tem como medir e reportar, ou então a gente vai ter parâmetros muito diferenciados que não vão refletir a realidade. Queria entender um pouquinho com você como é que é esse desafio de tropicalização de dados e como uma empresa privada como a Syngenta pode trabalhar com a academia e Embrapa, por exemplo, para a gente tentar trazer essa tropicalização dos dados e os benefícios necessários e que a gente merece para o agro brasileiro. Legal, Isabel. Obrigado pela pergunta. E acho que ela conecta muito a fala de vocês dois, né? Na oportunidade que a gente tem com relação às terras que a gente tem em abundância aqui, e ao mesmo tempo como é que a gente consegue converter aquilo que a gente já faz nessas terras em dados que suportem a nossa tese, né? O Edu falou, e a gente tem, acho que, vários subprodutos disso. Você trouxe um deles, que é a questão de carbono. Tem um estudo do CEBED recentemente publicado, que ele mostra que se a gente conseguir converter esses 40 milhões de hectares que tem aí disponíveis hoje para a agricultura em áreas produtivas e aplicar em cima dessas áreas as tecnologias de agricultura regenerativa que a gente já faz nas demais, plantio direto, planta de cobertura, biológicos, a gente conseguiria capturar entre 500 e 550 milhões de CO2 equivalente ao ano. Ou seja, a gente quase consegue chegar nesse net zero que você fala. E isso através de práticas, como a Isabel trouxe, práticas que a gente hoje já aplica de alguma forma. Eu acho que o programa Reverte é interessante porque ele foi um piloto criado, e foi criado
numa parceria de uma instituição do terceiro setor, a TNC, que em conjunto com a Syngenta em 2019 desenvolveu o que seria a nota conceitual desse programa, trazendo questões de compliance socioambiental para o programa. Então, como é que a gente garante que esse programa ele vai evitar a abertura de novas áreas, ele vai aplicar as práticas corretas no campo, mas tinha uma perna que faltava e que sem ela nada acontece, que é a perna do financiamento. E aí vem o Itaú, então, em 2021, quando a gente lança oficialmente o programa, e traz um financiamento que é um financiamento adaptado à necessidade do produtor. Então, é um financiamento de 10 anos, onde ele começa a pagar a partir do terceiro ano, que é quando ele começa também já a ter essa área convertida e passível, então, dele trazer um retorno para o produtor, né? Então, traz isso de uma forma viável. Hoje já são 280 mil hectares em recuperação, a gente tem uma meta de chegar a 1 milhão de hectares até 2030, mas o que é interessante desses 280 mil é provar que é possível. Caminhos Verdes está aí, ele segue nessa mesma direção, falando, bom, se é possível fazer em 280 mil, é possível fazer em 1 milhão, é possível fazer em 40 milhões, e o Raiz agora traz também esse desafio para a gente. E se tem uma coisa que a gente aprendeu, e aí fazendo a conexão com a questão dos dados que você mencionou, é que a gente precisa trabalhar muito ainda no desenvolvimento de MRVs locais. Então, apesar da gente ter, na prática do agricultor, a gente vê acontecer, a produtividade aumenta, a saúde do solo aumenta, a doutora Ieda mostrou no painel que eu e o Edu também compartilhamos, como a produtividade, como a saúde do solo melhora a partir da recuperação dessas áreas. Mas a gente precisa comprovar isso tudo e a gente precisa ter dados, e dados que sejam tropicalizados. Né? Infelizmente, hoje a gente ainda trabalha, grande parte dos dados que a gente trabalha ainda são dados importados e que não refletem a agricultura tropical. Então a gente conseguiu, ao longo dos últimos 50 anos, desenvolver uma ciência e tecnologia que transformou a agricultura, mas a gente não conseguiu ainda desenvolver uma ciência que consiga capturar esses resultados num formato que a gente consiga convencer ao mundo que se faz aqui. Então, quando a gente vai falar de sequestro de carbono, a gente utiliza o livro que foi escrito lá na Europa, baseado nas culturas de lá, no solo de lá, nas condições de temperatura de lá. Então, como tropicalizar esses dados? Eu acho que esse é um desafio que a gente tem e, novamente, a gente vai depender das alianças para que isso aconteça. Então, não vai ser o desenvolvimento por uma empresa, isso precisa ser um desenvolvimento que seja validado por instituições públicas, mas que tenha uma parceria da iniciativa privada, né, para que isso possa acontecer ao longo do tempo. Eu acho que é um desafio e eu espero que... eu acho que a gente tem tem vários bons resultados aqui da COP30, alguns não tão bons assim, mas acho que um que me impressionou muito é o quantas vezes eu ouvi o termo agricultura tropical sendo repetido ao longo dos painéis, ao longo das discussões. Isso não é por sorte, né? A gente tem o Roberto Rodrigues como um grande estandarte desse tema. Então, eu acho que se a gente conseguir demonstrar que a agricultura tropical merece também o desenvolvimento de dados específicos, a gente consegue alavancar isso bastante, já pensando aí no caminho para a próxima COP. Perfeito, e eu acho que essa questão o que está o cerne da pergunta, que é como a Syngenta trabalha com a Embrapa e com comunidades locais, com produtores locais, com a organização do terceiro setor, é justamente o espírito do mutirão, né? Que a gente estava falando da pronúncia, mas realmente a gente está no mutirão. E eu acho que também aqui a gente colocar um highlight da importância dos pilotos, né? Pilotos locais. A gente que trabalhava bastante com o sistema integrado falava que não há uma solução nacional, há uma solução local e microbioma ainda. Então, a gente tem que ter pilotos e a Syngenta conseguiu fazer pilotos regionais replicáveis e escaláveis que trouxe bastante contribuição para os dados realmente regionais e tropicais. Então, eu acho que é esse o espírito, mas vou passar para o David agora um pouquinho com uma pergunta que eu acho que tem tudo a ver com a COP, que é uma trick question. Como é que a gente tem os dados, standards, todas as certificações muito padronizadas, né? A gente tem quase que um top-down de certificações e padrões. Como a gente vai regionalizar? Eu acho que isso é uma grande pergunta. E também como é que a gente coloca a biodiversidade, os ganhos naturais e diferenciados brasileiros. Temos aqui um novo membro no nosso painel. Como é que a gente traz essa biodiversidade quantificável e que também possa trazer um valor de mercado também, que a gente coloque isso na balança com o valor de mercado para ser replicado. Perfeito, Isabel. Bom, nós na Reservas Votorantim temos trabalhado... A nossa empresa, ela nasceu pensando em conservação nas áreas de floresta. E com o tempo nós fomos avançando numa integração junto com a pecuária, a agricultura e a integração. Nessa jornada, o que nós percebemos é, primeiro, que uma coisa que todo brasileiro sabe e as pessoas de fora não sabem, é a obrigação legal, primeiro, que o agro responsável tem de conservar florestas.
no mínimo no Brasil, no mínimo 20% de reserva legal, mais às vezes 5, 10% de APP, às vezes mais no território. E esse território está sendo pago pela produção agrícola, pela pecuária, né? O agro responsável que gerencia e gera os recursos está pagando essa manutenção, porque conservar florestas, conservar rios, custa dinheiro. Esse é um fato. Nós avançamos e nos nossos territórios administrados, nós começamos a questionar se haveria algumas formas de fazer com que, primeiro, a gente pudesse integrar mais a agricultura pecuária com floresta. Já foi citado o ILPF, e nós fizemos esta aplicação do ILPF, uma primeira, num território nosso, em Niquelândia, em Goiás, que gerou diversos aprendizados. E nós inovamos nessa aplicação porque a integração da floresta nós fizemos com floresta nativa. Então nós plantamos, ao invés, e nada contra, né? Normalmente no ILPF se faz pinos, eucalipto, nós apostamos em plantar baru, macaúba, plantar plantas nativas de seiva, né, que geram negócios da bioeconomia. Começa a resposta. Então, uma coisa muito importante que nós defendemos e que ainda é algo a ser divulgado mais no país, é que estas áreas de reserva legal, de APP e essas integrações que estão acontecendo, ela pode ser produtiva também no ponto de vista da biodiversidade dos produtos de aplicação direta, né? Então, existem cadeias produtivas interessantes, e uma coisa que raramente a gente vê agricultores fazendo, que nós estamos apostando muito, é, por exemplo, o enriquecimento de APP com espécies de valor, né? Porque a APP e reserva legal. Porque esses territórios podem sim ter produtos não madeireiros extraídos e gerar um valor adicional, não só para as propriedades, como para as comunidades do entorno, que podem ter cooperativas, enfim, outras soluções integradas que fazem com que a floresta pode gerar mais valor. Porém, tem uma coisa importante que é esses territórios com florestas da agricultura têm um estoque de carbono importante lá, um estoque que mantém água, mantém equilíbrio ecossistêmico, palavrão, né? mantém sombra para o gado muitas vezes. Então ele tem diversos atributos, e o carbono que ele está segurando ali, não era possível fazer nada. Era muito difícil fazer metodologias de fora, né, que incluíssem essa possibilidade do uso das áreas nativas. Tipicamente, uma metodologia de REDD, de desmatamento evitado, você tem que ter territórios gigantescos, conservados, para poder aplicar. Então, só fazendas enormes, com grandes reservas legais, né, acima de, normalmente, eu não faço projeto abaixo de 15 mil hectares, senão não para em pé. Então, nós começamos um desenvolvimento, através de uma parceria entre a Reservas Votorantim e a Citrosuco, para tentar começar a quebrar esse tabu que não é possível o agro gerar carbono na plantação. E desenvolvemos uma metodologia chamada PSA Carbon Agro Perene. Qual que é a ideia? É a seguinte: primeiro que aplicamos primeiro nos cítricos, mas a ideia é que essa metodologia é aplicável a qualquer cultura agrícola perene, qualquer uma. Essa cultura agrícola, primeiro, ela absorve carbono. Normalmente é feito em áreas que não tinham floresta, né? Eram pastagens que foram convertidas, e isso então já tem um adicional de carbono do crescimento das árvores ali. Ok, mas nós inovamos. Colocar os dados regionais. Uma coisa que o Brasil é farto, apesar de concordar que ainda falta muitos dados, mas nós temos bancos de dados excelentes que não usamos. Então trouxemos o conhecimento que estava disponível e criamos uma matriz de boas práticas do agro. Quer dizer, aquele território que está com a cultura perene, além do delta carbono que a gente está calculando para ele, tem um fator multiplicador deflator em função da boa prática do agro. Em outras palavras, se alguém bate 100% daquela matriz, é a melhor prática possível do agro conhecida no momento. Então vira também um selo de boas práticas do agro da cultura perene. E a gente integra a floresta na equação, não por meio de desmatamento evitado, mas por meio de um outro fenômeno que está acontecendo no Brasil e no mundo, que é a degradação da biomassa. Todas as florestas do planeta estão sofrendo com a degradação da biomassa. As florestas estão perdendo capacidade de renovação. E quando alguém cuida bem da floresta, se um proprietário ele tem as técnicas, o gerenciamento correto da sua propriedade,
ele ajuda a diminuir essa degradação. E se a gente quantifica essa diminuição, isso é crédito. Então a gente transforma num crédito de carbono. Então, isso é um exemplo de práticas que nós estamos buscando dentro da Reservas Votorantim, de integração da conservação junto com o mundo agro e da possibilidade de gerar melhorias de práticas agrícolas conjugadas com a geração de crédito de carbono. Perfeito. Os produtos da Sócio Bio, realmente, como uma externalidade positiva, é um super gol, mas a gente teve que... Vocês trataram de um vespeiro, que é a questão do carbono da floresta em pé, que a gente só tinha realmente RED+, a gente tentou um pouco, a Suzana, eu acho, na questão de eucalipto, mas trazer com floresta nativa é realmente o que a gente precisava para a gente trazer benefícios para as soluções que já estão no Brasil todo, né? Uma coisa que a gente falou aqui da questão dos dados, não só coletar esses dados que a gente tem já levantados, mas padronizá-los também para que a gente consiga conversar em nível nacional. E eu acho que a gente tem um distanciamento muito grande com o produtor, que a gente tem que estar muito no local. A gente está tendo uma conversa aqui sobre NDCs, regionalização, Acordo de Paris. Como é que o produtor entra nessa conversa, né? Porque a gente, quando entra na porteira para dentro e fala sobre NDC e Acordo de Paris, a gente realmente não tem... O que você está falando? Ele fala que eu não fui para Paris agora, não quero, eu quero saber quanto entra e quanto sai na minha conta. Então, como a gente traz esse debate também regional para os produtores, para os sindicatos, que a gente traga esse debate e também pegar o input deles também em relação a essa pergunta, essas questões. Eu acho bem importante, que a gente está bem distante dos produtores, na minha opinião. Mas vou passar agora para o Dan. Dan, você me escuta bem? Eu acho que sim, né? A tradução está boa. Tudo certo? Que bom. Com você agora. Eu queria entender um pouquinho, a gente está falando agora de uma perspectiva global. Você, como liderança global da PepsiCo, como é que as dificuldades que vocês têm para reportar e verificar os dados, principalmente da agricultura tropical, que vocês têm que reportar para os relatórios de sustentabilidade, para todas as exigências que vocês têm internacionalmente? Yes, thank you for the opportunity to be here. I mean, where I would start is, why are we here? Why do we care? And then I'll talk through a little bit our progress of mapping our emissions footprint, interactions with SBTI, because I think that is all integral to the story here. So why are we here? A lot of people think about PepsiCo as a beverage company, right? And we are, proudly so. But around the world, our business is actually 60% food. And then in some places in the world, it's even higher percentages. Latin America, obviously, one of the examples where our foods business is an even bigger proportion of our overall business. So why do we care? It's because every product that we make, whether that's Lay's or Cheetos, Tostitos, Fritos, Doritos, all the Eatos, guys, right? It starts with a crop that's grown in the ground by a farmer. And we need that farmer to be successful today, tomorrow, 20, 30 years in the future. Otherwise, we don't have a business. And so we take an approach of working directly with them to help understand what their concerns are, how we can make progress together. Because as a company, we've set pretty ambitious goals to, for example, extend what we call regenerative practices to 10 million acres by 2030. And that's part of us wanting to make sure that our business is going to be here 30 years from now. So you go back to coming out of Paris, we undertook an initiative to sort of map and understand what is our emissions footprint as a company. That took a long time. It took us 2 years to do that mapping, and where we netted out was that about 40% of our emissions comes from scope 3, specifically agriculture. Another 20% comes from packaging, right? And then another 40% is logistics and supply chain. So as we leaned into understanding what is it that we need to do to make progress against, carbon emissions in scope 3, we signed up for SBTI, right? So we're a member of SBTI. We work with other companies through that initiative. And I would say, that's a continual learning process is probably the nicest way to put it. And I think where we would like to see SBTI adapt and evolve is to become more focused on progress over perfection. And I think one of the best examples of that is in them acknowledging and recognizing tropical agriculture better in the systems that they deploy. So we don't need to get too deep in it, but if you look at the integrated assessment models that SBTI use, like it is assuming single crop, right? It is assuming low solar intensity. It is assuming not having integrated livestock management systems. What is Brazil? 3 crops a year, right? The tremendous potential there. You have integrated livestock management systems.
you have a much greater solar intensity here than you do in the temperate systems in Europe and North America. And so we need to find a way to evolve those models and frameworks so that they acknowledge the role and the potential of those systems. Because I think, like, simply put, one thing that SBTI does acknowledge is, and did places a priority on, is deforestation, right? Well, if you have a piece of land that has 3 growing seasons, that puts a lot less pressure to deforest, right? So it's pretty simple. I think we need to continue to advocate through other forums as companies to make sure there's greater acknowledgement of that. That's part of the message that we're here in COP delivering, right? Is greater acknowledgement of tropical agriculture system, because there's a lot of potential there that doesn't get acknowledged. And just like, quite frankly, a framework, a guidance, a measurement system is only as useful as it is reflecting the reality of how agriculture works, right? Agriculture is diverse. It looks very different across the world. And so we have to find a way to acknowledge the unique role that tropical agriculture systems play. And for a global company like ours, that matters because we have business in Brazil, we have business in Southeast Asia, we have business in Africa. All those are places where tropical agriculture systems are dominant. And so we need to continue to reinforce the message of have to evolve the framework so that it reflects the reality of how agriculture actually works across the world. Obrigada, Dan. Felipe, quer conta, por favor. Se eu puder fazer uma contribuição, porque você trouxe uma questão no final importante também, que é a questão do como é que o agricultor participa disso, né? E o Dan colocou, né, o quão importante é para as empresas, e para nós é muito importante falar sobre isso, mas eu acho que é uma questão de linguagem aqui. Enquanto a gente tem que explicar o porquê que carbono, o porquê que sustentabilidade é importante, para o agricultor isso tem que ser profitable. Né? O agricultor ele não quer falar de carbono, ele quer entender o quanto isso vai alterar o fim da conta dele. Porque afinal, apesar de ele ser um entusiasta, um apaixonado, ele é um homem de negócio, ele precisa sobreviver disso. Então, no fim tem que ser profitable. E aí se a gente olha ao longo do tempo, as práticas utilizadas têm demonstrado que são lucrativas. Né? A gente está falando de biológico hoje, mas fixação biológica de nitrogênio foi 50 anos com a doutora Dameraki. A gente está falando, então, de uso de biológico no Brasil numa quantidade gigantesca. A gente está falando de plantio direto, de integração lavoura-pecuária-floresta, de práticas que o agricultor já percebeu que são lucrativas se ele aplicar da forma correta. Então, eu acho que a linguagem para ele tem que ser essa. Quer dizer, como é que ele melhora a produtividade dele a partir de um melhor manejo, por exemplo, das áreas de APP, da integração entre crops, mais de uma cultura. O que não significa dizer que a gente também não tem que ter uma linguagem um pouco mais acadêmica, um pouco mais técnica, para explicar para o resto do mundo, como o Dan comentou. E aí, Edu, eu acho que, por exemplo, a iniciativa como o RIAC, ela traz muito disso, que é como é que a gente junta esses dados, como você falou, Davi, você falou, a gente já tem muito no Brasil, mas como é que a gente utiliza esse dado traduzido para uma academia de uma forma diferente, né, agrupado e diferente. E eu acho que o RIAC é um grande exemplo disso. Né? Agora, Edu. Acho que só reforçar, RIAC, Rede de Inteligência Agro e Clima. A gente lançou antes de ontem, aqui, agora tem um site, tem um repositório de conhecimento, porque o que a gente percebeu era isso, né? A gente precisa de uma ciência para tropicalizar toda essa discussão, né? Quando a gente fala que uma cabeça de gado emite 80 toneladas por tonelada de carne produzida, né? O boi, né? 80 quilos por quilo de carne produzida. De onde que veio esse número? Né? Veio de um estudo da Universidade de Wageningen, na Holanda. O estudo, claro que é muito bom, mas o que é um gado de corte de Wageningen? Né? É o macho de uma fêmea leiteira que nasce e é confinado a vida inteira. Não dá para usar isso, é outra raça, é uma raça europeia, não é zebuína, né? Não tem o cupim. Então não dá para usar esse número como se fosse um número nosso. A gente precisa de um número nosso, brasileiro. A batata que é plantada em Idaho não é a batata plantada no Brasil. A semente pode até vir da Holanda, como quase toda semente de batata do mundo inteiro. Mas o sistema de produção nosso é diferente. O solo nosso é diferente. Não é melhor, não é pior, mas ele é diferente. Então a gente precisa produzir mais ciência básica e converter essa ciência nesses policy papers, policy briefs, documentos de uma página, com gráfico, com infográfico, com informações palatáveis ao formador
de opinião, formador de opinião, CFO de uma grande empresa, formador de opinião, senador da República, formador de opinião, negociador de copy. Porque o negociador não tem tempo de ler um paper de 150 páginas. Então a beleza aqui é essa, tem que gerar ciência, né? Mas a gente tem que traduzir essa ciência para o tomador de decisão, e é isso que a gente está fazendo. Super, Edu, e eu falo bastante que envolver também a questão até de mídia, que não é do agro, de vez em quando a gente brinca que fala para convertido, né? Colocar numa mesa como essa, aquelas pessoas que estão em outros setores que tocam o agro, porque a gente fala aqui de segurança alimentar e nutricional, a gente fala de temas globais de emissão de carbono, que a gente tem que ter outros grupos aqui para verem que realmente a gente não só se toca, mas a gente se toca de uma maneira positiva. Então, trazer esse lado de não convertidos para a conversa. Quando a gente fala de produtor, eu falava muito com os produtores, eu ia muito à fazenda, carbono eu falava que era uma coluna a mais no Excel. Olha, você vai ter toda a sua produtividade com o LPF, que a gente mostrava que ele realmente aumentava muito a produtividade, mas o seu plus é o carbono. Então, assim, era uma coisa que a gente tinha que falar em planilha, porque se você falar em alguma outra metodologia, é muito difícil. Então, a gente tem que trabalhar realmente a linguagem com os produtores e mostrar o profitable, assim, não tem outra ideia a não ser quanto entra e quanto sai para mim aqui, e a gente consegue isso com os sistemas que a gente tem falado do ABC e ABC+. Então, trazendo aqui que concordo com vocês, policy papers são muito importantes, né? A gente tem essa dificuldade de ler papéis. Eu trabalhava na rede, a gente tinha Embrapa, com estudos enormes, lindíssimos, super aprofundados, mas a gente pegava e colocava em 2 páginas. É raso? Pode ser, mas pelo menos ele chega onde tem que chegar. A gente tinha que traduzir os estudos da Embrapa para o setor privado, a gente tinha que traduzir para a academia, que não era especializada, a gente tinha que traduzir para os jornalistas. Então, esse papel é fundamental e eu acho que é assim que a gente vai conseguir propagar os nossos dados e tirar também qualquer estigma das nossas produções. Falando de dados tropicalizados, quando a gente fala em floresta, então, que a gente tem dados florestais de clima temperado, é uma aberração a gente trazer para cá, mas pensando só no gancho que o Edu falou. Mas eu continuo a nossa próxima pergunta com o Dan. Dan, a gente está falando aqui, eu acho que puxando um gancho do que o Edu tem falado, vocês têm muitas metas globais e métricas globais. Como vocês traduzem, quais são os desafios e oportunidades quando vocês venham para o país tropical? E se você puder dar um exemplo de algum projeto da PepsiCo também aqui no Brasil, que vocês têm essa dificuldade e oportunidade, para todo mundo, muita gente pensa na PepsiCo no saquinho da batata, mas na verdade é uma empresa com muita produção, então é uma empresa com agro-based mesmo, então a gente tem essa frente muito forte. E a gente tem um desafio muito grande do Scope 3. Então, se você puder falar também que a PepsiCo é um grande exemplo de desafio de Scope 3, então se puder falar um pouquinho disso também para a gente, eu sei que você já mencionou, mas se puder falar um pouquinho do projeto específico aqui no Brasil também. I'm going to start by taking the earphones down a little bit. I don't know how I got through my last explanation speaking English and having loud Portuguese come through my earphones, so just going to put that out there. This is a lot better, thank you. Yeah, I mean, so as you said, we're a big company, and to give you a sense of the scale, we've done the mapping to figure out across the world, either directly or indirectly, what's the number of farmers that we work with, and it's a network of 300,000 farmers around the globe. So it's big, right? And that is a part of why I love being at PepsiCo, is the opportunity you have to make impact at scale, what keeps me here. So, as we look across the world, I think it's been so great to spend time here in Brazil, and especially talk with folks that are just very connected to agriculture, and talk about lessons that we learned in other parts of the world. And the similarities between farmers around the globe are far more striking than any differences, right? And so when we think about how we make progress, how do we measure progress, like our number one job as a company is to help simplify complexity, because it's a really complex system. And so how do we distill it into the things that matter the most? And so when we think about like our approach to working with farmers, I'll start there. Like, it's really grounded in building trust, right? Transparency builds trust. So listen, understand the whole picture, spend time. And what we found is that the best way for us to make progress is to find who the trusted local partners are that farmers like to work with, and then we work with them to help make progress together. It's very much a partnership-based approach. That is consistent
regardless of where we operate in the world. But as you know, as we've talked about, agriculture looks very different depending on where you are. So, in the U.S., that's an example where, the biggest operation in our potato supply chain, which is very vertically integrated. I mean, everything down to the varietal of the seed that we give to our farmers is something that, we provide. Our largest potato operation is over 30,000 acres, right? Big. I don't know the conversion to hectares in my mind, right? But it's a big operation, right? But then you compare that to working in India, for example. I mean, your typical farmer there is 1 to 2 hectares, right? So like how you work to advance regenerative practices is very different, and yet the approach needs to be the same. So I think we find there's 3 basic things that matter most regardless of where you're at in the world. Like, one, there's always a financial component to the support, always. If you're talking about moving to no-till, if you're talking about doing cover cropping, whatever it is, it costs more money. And so there has to be a financial component to that. That's, where PepsiCo often comes in to help co-fund, co-invest. We do our best work when we do that in partnership with governments as well as the private sector. The middle pillar of support is technical assistance in agronomy. A farmer always wants to know, how does this practice impact my piece of land with my growing conditions and my climate? And so we invest heavily in local implementing partners that can provide that type of agronomic assistance. Again, typically somebody the farmer knows and is familiar with, trusts their advice, and that's the best way to make progress. And then the last piece is what we call kind of the social or the human dimension, right? So again, regardless of where you're at in the world, farmers really want to learn from their neighbors. Somebody that I know and, I go to church with, for example, or I see him at the local market, and maybe he's been doing a practice for a couple of years and he's been having good success with it. And oftentimes, that ends up being the most important lever to pull, right? Because for a lot of farmers that we work with, it's, the money is, okay, I hear what you're saying, but I'm just not sure this is going to work. And so when you're able to provide that other dimension of support, bring together farmers that can talk to each other and help share best practices, that's where I think we find a lot of success. Perfeito, Dan. A gente tem um estudo da Embrapa, inclusive, que mostra que essas tecnologias do ABC e ABC+, elas são o primeiro item para você aumentar a adoção é a inveja do vizinho. Então, realmente, se o seu vizinho prospera para o produtor e você faz os dias de campo, você consegue levá-los, obviamente que tem um nome muito mais bonito do que a inveja do vizinho, mas no estudo, mas é o primeiro, o top one, você ter realmente um grande produto de um produtor que vai realmente ser o vetor de desenvolvimento regional, porque uma grande fazenda, ela consegue contaminar positivamente as outras em volta, então a gente tem isso em estudos, um pouco do que você falou. Mas você me deu um gancho agora para falar um pouco com o David da questão da esfera de impacto social. O impacto socioambiental, você falou um pouco sobre produtos da SócioBio, mas como é que a gente coloca essa esfera social dentro de métricas, como a gente quantifica e monetiza também essa questão do impacto social dentro dos produtos que você tem desenvolvido? Perfeito. Na nossa tese, a gente sempre trata... No nosso caso, a gente sempre está trabalhando com conservação e produção ao mesmo tempo, né? Sempre integrando. E a coisa é muito simples, gente. Sempre ao redor das propriedades rurais, ou até dentro, tem gente. E se essas pessoas não estão ajudando a gente a fazer as boas práticas acontecerem e conservação, elas vão fazer outra coisa. Elas precisam sobreviver. É tão simples quanto isso. Então, dentro da metodologia que nós aplicamos nos nossos territórios e nos parceiros que nós estamos ajudando em diversos territórios do Brasil, a gente coloca uma ideia que cada propriedade a gente pode ter um múltiplo uso da terra. A ideia que o LPF nada mais é do que um múltiplo uso da terra. No mesmo hectare você ter 4 produtos diferentes. E a gente leva a mesma ideia para a conservação. E muitas vezes essa possibilidade de integração entre conservação, produtos da sociobiodiversidade, junto com a produtividade do agro, a gente gera oportunidades, né? No nosso território em Niquilândia que eu citei, é muito curioso você ter citado a inveja do vizinho, porque é exatamente o que aconteceu. Ali era um território que quando nós chegamos, a maioria das propriedades eram pastagens. Como é que você falou, né? Baixo padrão, né? Como é que é? Baixo vigor. Baixo vigor.
pastagens de baixo vigor, né? E nós decidimos implementar o ILPF. Primeiro, como tem que ser. Primeiro bota a primeira safra de soja. Era uma área de eucalipto que nós convertemos para soja. O que acontece? Primeiro ano, produtividade lá embaixo, né? Tudo aquela... Então o pessoal olhou assim desconfiado, né? Vai, não vai. 3 anos depois, a produtividade já estava altíssima. Fomos para a segunda safra, né? Botamos milho. Mais um tempo, acomodou o solo, começamos a plantar o capim, né? Antes de terminar a segunda safra, já planta o capim. E aí, integra com o gado e, por fim, coloca a floresta, né? Faz as linhas de floresta. E aí fizemos os dias de campo, exatamente isso. Quando você começa a mostrar para as pessoas, olha, dá certo, funciona, mas tem que ter gestão deste múltiplo uso. Essa é a coisa mais importante de todas. Não falta gente expert em soja, não falta gente expert em milho, não falta gente expert em gado, não falta gente expert em floresta. Agora, bota tudo junto. É uma confusão. Um começa a brigar com o outro. Essa é a coisa mais interessante. A gente precisa, quem se aventura nesse caminho de aumento de produtividade, que é isso que nós estamos falando no final das contas, por hectare, né? Tem que ter um trabalho de integração e gestão dos seus profissionais para fazer com que a coisa funcione de maneira integrada mesmo. Lá no Cerrado, por exemplo, a gente faz... Aí, além disso, então, as nossas áreas conservadas são matrizeiros para o viveiro que a gente está produzindo lá, floresta nativa, a gente está produzindo espécies do Cerrado para restauração, que está crescendo assim a demanda de espécies nativas grandemente e principalmente espécies produtivas para o enriquecimento. Por exemplo, nos últimos 2 anos, a quantidade de baru que nós vendemos foi impressionante. E no nosso território, a gente fez uma segunda experiência de integração que, além das linhas, o que nós fizemos? Nós fizemos um enriquecimento de baru no contorno dos talhões de soja. Então, olha só, dá para realmente, se você pensa nas múltiplas possibilidades, e aí depois, assim que esses baruzeiros, que com 5 anos começam a produzir, nós vamos ter que usar a população local. É outra fonte de emprego e renda para essa população, né? Então, estamos preparando para isso também. A gente vai integrando as cadeias, fora outras possibilidades, né? Seivas, né? A gente está avançando bastante em bioprospecção, utilizando as questões. E aí vai precisar do quê? Também integrar com as comunidades. E quando a comunidade aprende que... Bom, lá no Cerrado, pequi, tá tudo tranquilo, né? Todo mundo caça pequi em tudo quanto é canto. Mas quando elas aprendem que baru tem valor, copaíba tem valor, isso, elas vão trabalhar com a gente e depois vão trabalhar na terra deles. Porque na terra deles também tem floresta. Na roça deles, ou nas propriedades médias, nas propriedades grandes, que eles não observavam esse tipo de coisa, gera uma outra cadeia produtiva. Então, no nosso entendimento, sempre tem que ser assim, cadeias produtivas inclusivas. Como é que a gente pega essas pessoas que já estão lá e vai trabalhando com elas para que elas entendam que sim tem negócio dentro, no agro e na floresta. Perfeito. Por favor, Felipe. Se eu posso só complementar um ponto, porque você mencionou a questão da inveja do vizinho, né? E é um pouco no carrot stick, é um pouco stick, ele vê que o outro está mais produtivo que ele, está vendendo por um preço melhor, etc. Mas eu acho importante também a questão do carrot, quer dizer, como é que a gente traz o agricultor e demonstra para ele o valor ao longo da cadeia. Porque, como a gente falou, e aí linkando um pouco a questão de geração de dados, né? A partir da demonstração através de dados, de que o agricultor, ele preserva, e a gente já falou aqui, ele preserva no Brasil entre 20% e 80% de mata nativa dentro da sua propriedade. A gente está falando de milhões e milhões, centenas de milhões de hectares preservados pelo agricultor, sem que haja um reconhecimento de R$1 sequer por essa preservação. Inclusive a gente ouve, né, o lançamento do TF3 aqui, TF ao cubo, é um reconhecimento da floresta em pé, o que é extremamente relevante, mas ela não conta a floresta que o agricultor mantém. Então, aonde está esse reconhecimento pelo papel do agricultor? Quando a gente fala também ao longo da cadeia, em termos de premium price, como é que a gente consegue garantir que as práticas sustentáveis implementadas pelo agricultor tragam para ele um benefício no momento da comercialização daquele seu produto? E aí eu acho que a PepsiCo tem, inclusive, alguns exemplos disso, de como é que ela reconhece ao longo da cadeia, na hora de comprar um produto, produtos que tenham sido produzidos a partir de práticas sustentáveis. Eu acho que se a gente atacar as duas pontas, ou seja, por um lado a gente demonstra para o agricultor que ele pode ser mais produtivo e mais rentável, como a comunidade no entorno está fazendo.
mas por outro a gente abre para ele linhas de aquisição de produto ao longo da cadeia que gerem a ele um benefício adicional por aquela prática sustentável que ele está implementando, né? Total, Felipe, eu anotei alguns pontos aqui. Um deles era justamente essa questão de mercados diferenciados. A gente produz produtos diferenciados, há que se ter um mercado diferenciado, a gente tem que trabalhar também, não só que eles estejam na prateleira, mas que os consumidores entendam esse produto diferenciado e optem por ele. Então, a questão dos produtos, essa cadeia e conexão do campo e cidade também, que a gente tem que fazer, a gente tem que pegar o produtor e ser reconhecido também pelo mercado, e isso a gente tem que construir em conjunto, eu acho que é uma construção coletiva. A gente falou um pouquinho também sobre a questão de como a gente causa esse desenvolvimento regional, como a gente vai causar uma cadeia de Baru, por exemplo. A gente lançou aqui pelo K-Pact, o Instituto faz um trabalho com o K-Pact para apoio ao plano de transformação ecológica do Ministério da Fazenda. Esse ano a gente só focou em Green Skills, em Green Jobs e comércio. O que a gente vê muito é uma discussão ligada à indústria de Green Skills, Green Jobs. Então a gente vê bastante, a energia, olha que vai precisar de tantas pessoas, tantos engenheiros aqui ou ali. A gente vê pouca discussão no agro. Então a gente vê pouca discussão do agro e muito menos em produtos da SócioBio. O que a gente precisa desenvolver em universidades, em pessoas, as skills que a gente tem que ter para dar conta dessas mudanças, não só de padrões de produção, mas também de inclusão socioprodutiva. Então, trazer também essa alfinetada do nosso lado, né, que a gente tem que trabalhar também essa Green Jobs, Green Skills, que a gente só fala da indústria pesada. A gente tem falado de aumentos de diminuição, descarbonização ligado à energia, por exemplo. Eles estão fazendo um super barulho em relação à questão do Green Jobs, Green Skills, e a gente tem que falar sobre o agro também. A gente tem universidades super preparadas, mas se a gente for ver o mapa agora do nossa projeção de aquecimento global, mudanças de cultura e como a gente precisa de profissionais naquelas regiões, eu acho que a gente não está preparado e a gente teria que ter esse debate um pouco mais a fundo. Falando também um pouquinho que você falou dos dias de campo, a gente tem um caso muito especial com a Suzano no Maranhão, em que eles precisavam de madeira para uma das plantas deles, e a gente ajudou justamente com o dia de campo. Um dos produtores fazia ILP, e a gente viu uma situação como a gente via anos atrás, que aquela quando você fazia a integração, você era tido como louco, né? E ele falou, não quero abrir porque eu estou até um pouco receoso das pessoas me criticarem. Quando a gente abriu convenceu e colocou a Embrapa à frente, a gente conseguiu mudar a realidade de muita fazenda em volta e, com o seguinte, colocou muita madeira na planta da Suzano. Então, a questão de ver o resultado é muito importante no campo do agro, e os dias de campo não são banais, né? São realmente uma ferramenta que a gente tem muito forte. Outro ponto, juro que eu, moderadora que fala muito, né, gente? Desculpa, é que é uma paixão que eu tenho. Mas quando a gente fala de integração, muita gente faz uma análise de cada setor, como você falou, né? A gente coloca produção de gado, produção, e a gente tem essas variações dentro de uma integração que desanimam alguns produtores. Realmente tem que ter uma análise financeira conjunta, integrada, assim como a solução é. Então, não dá para a gente falar de integração e também como fala de nativas, né? A gente tem uma curva aí de ganho que a gente tem que pensar nos grandes frentes de tempo, e não só de produtividade isolada. E só contribuindo, porque é exatamente isso. O agricultor que está acostumado só com plantio anual, a planilha dele é ano. Exato. O cara do gado, a planilha dele é 2 anos, 3 anos. O cara da floresta, a planilha dele é 10, 15 anos. Quando junta tudo isso, e normalmente quem faz isso é o agro, começa a dar um curto-circuito na cabeça da pessoa. Então tem que realmente ver a planilha integrada como um investimento de longo prazo que vai ter sua taxa de retornos, e tranquilo, mas tem que ter essa paciência. Tem que entender o processo de investimento, é um investimento. E o Edu deve ter muito esse desafio com o carbono também, que o carbono ainda para o produtor é algo invisível, e você tem que falar de uma produtividade de muito longo prazo, manter o projeto realmente dentro dos padrões Verra, por exemplo, por muito tempo, e isso deve ter esse desafio, né, Edu? Eu vou permitir aqui que você comentou do Doritos, eu vou dar um exemplo do milho. Um produtor que quiser, ele vai plantar milho, ele tem uma planta de etanol. Se ele pegar parte do milho, fizer boas práticas agrícolas para vender para a PepsiCo, isso é ALM, Agricultural Land Management. Se ele fizer, se ele aplicar pó de rocha, é RW. 1/3 do que ele colocar na planta de etanol, em peso, vai virar etanol, né? Isso é CBIO, no caso do Brasil é CBIO. O outro terço sobra DDG, ele pode usar para
confinar gado, isso é redução de metano entérico, VM41. Sobra CO2 do processo, ele reinjeta, isso é BECS. Ele pega uma parte da palha, queima em alta temperatura, alta pressão, ele faz biochar. Eu estou dando só um exemplo, mas para entender a complexidade, imagina eu chegar para um produtor de milho e falar, olha, você tem aqui 10 oportunidades, pelo menos, para ganhar dinheiro com isso, mas cada uma delas demanda uma certificação, um perfil de empresa que vai te ajudar, vai fazer. Não, Edu, mas esse produtor tem excedente de reserva. Ele pode fazer Red Plus. Não, ele tem uma área de cascalho que não vale a pena produzir e ele vai restaurar, ele vai plantar barô. Opa, isso é RR. Uau! Então, sim, tem um desafio enorme. Eu adoro o Green Skills, né, Green Jobs, porque a academia não está participando. Eu sou chairman do C-Carbon, é o maior centro de carbono do Hemisfério Sul. Até o final do ano que vem a gente quer ser o maior do mundo. Caramba, a gente quando vai levar essa informação, mesmo para o aluno, tem uma dificuldade. Por quê? Porque problemas complexos demandam interconexão de saberes. Problemas complexos demandam interconexão de saberes. E essa interconexão de saberes virá também de interconexão de pessoas de diferentes áreas. E vale para carbono e, obviamente, como vocês comentaram muito bem, e LPF e vários outros sistemas integrados. Quando eu falo para um produtor que está aqui na Transamazônica, aqui no estado do Pará, olha, você vai fazer cacau, ou cacau com açaí, ou cacau com açaí com taperebá, ou cajá, para quem não está aqui na região, tá, e eu faço o que com esse taperebá? Depois, não, você vai vender para suco, tá, mas faço o que com cacau, faço o que com açaí? Cada um deles demanda uma mão de obra, um olhar específico. Cacau você tem que podar, açaí não. Como é que eu ensino isso? Como é que eu trabalho isso? Com a mão de obra, com o técnico que vai lá fazer, não, vamos adubar. Adubar o que você vai adubar? Você vai adubar o cacau, você vai adubar o açaí? Não, você vai adubar tudo. Caramba, ninguém nunca fez isso. Nunca em lugar nenhum do mundo. Olha a oportunidade incrível que a gente tem à nossa frente, né? E esse é o desafio que a gente tem adiante, essa é a importância da gente estar junto nessa jornada. E Edu, você falou de várias certificações, várias áreas, várias oportunidades, cada uma tem seu tempo também, né? Então, como a gente falou da planilha do pecuarista de 1 ano, realmente é um desafio muito grande a gente trazer essas oportunidades, muitas vezes invisíveis para eles, porque não tem acesso, é um stand-up novo, é uma verra que não está aqui do lado, então é bem desafiador. A gente também tem desafio de metodologias muito novas, né? Então, tanto a florestal, a VM0042 da Verra com carbono no solo, é uma metodologia nova, a gente já está batalhando pela tropicalização e a gente já está vendendo essa metodologia para os produtores. Então, a gente tem também esse gap, esse problema de metodologias novas, que pode ser revertido em oportunidade, como você tem falado. A gente não tem, vamos ter, vamos fazer. Vamos colocar a floresta nativa dentro das metodologias e da certificação de carbono. Mas eu já saiu do script aqui, gente. Então, agora eu vou para o Edu de novo. Edu, a gente está discutindo bastante esse comércio de emissões. A gente tem agora montado uma estrutura de comércio de emissões. Várias nomeações saíram aqui durante a COP. Queria te entender um pouquinho como é que a gente está nesse parâmetro federal em relação a carbono. Uma diversão sem fim, né? Está dando risada, né? É interessante, a lei brasileira, ela excluiu o agroprimário, porque o agroprimário não é regulado em lugar nenhum do planeta Terra. Vocês entrarem no Stated Trends of Carbon Pricing do Banco Mundial, tem um gráfico, eu acho ótimo o gráfico, que fala países que têm implementado políticas para a agricultura, aí tem 0. Eu falei, gente, é 0, né? Mas é interessante, tá em branco o gráfico. Mas a agroindústria está, a indústria de insumos está, então o agro está incluído e, obviamente, o agro ele pode gerar créditos no Brasil. Crédito de carbono é um nome usado somente para mercado voluntário, né? E aí eu posso transformar esses créditos em uma CVRE, né? O Certificado Verificado de Redução de Emissão, desde que o governo aprove. Governo quem? A gente não sabe. O decreto não está pronto.
Depois, esse crédito no mercado regulado, que aí vira uma CVRE, não chama mais crédito, ele pode ser exportado na forma de 6.2, 6.4, por isso que a gente está desesperado aqui todo final do dia para saber o que vai acontecer com 6.4, porque essa é a grande oportunidade que o agro tem, mas, de novo, desde que é aprovado pelo Executivo brasileiro. Quem que vai aprovar isso? A gente ainda não sabe. Então, tem um desafio aqui grande, como o Brasil, de entender quem vai fazer isso, quais são os setores que vão participar. Tem uma audiência pública que aconteceu 3 semanas atrás no Senado, eu falei, então está gravado, mas nós fizemos esse pedido formal para o Ministério da Fazenda, que o Ministério da Agricultura quer uma cadeira nesse comitê técnico. A gente entende que é bastante óbvio, se a gente tem 25%, 18% aqui no Brasil, mas vai para 25% agora com essa revisão, se a gente tem 25% do problema, a gente tem no mínimo 25% da solução. A gente quer uma cadeira, acho que é mais do que justo, e aí como a gente vai fazer isso, tem muito o ano que vem trabalhar na regulação, esse tem que ser o grande trabalho dentro de casa e fora de casa. A próxima COP é a COP dos sistemas agroalimentares. É nela que a gente tem que estar focado para construir. Dia 22, sábado, tem que descansar, porque está todo mundo morrendo, mas dia 24 já começar a trabalhar aí a próxima COP. Austrália, Turquia ou a gente continua? Bom. Aí a gente continua com essa indecisão. Tá, agora entrou até a Etiópia, que ofereceu, né, para, antecipa aí em um ano. Uau, emoção sem fim. É sempre assim, né, gente? Sempre assim, a gente está acostumado. A gente achou que ia fazer COP em Santiago, acabou sendo em Madrid, então já estamos acostumados. Estamos prontos na presidência para continuar até assumir, até bom, mas brincadeiras à parte aqui, a gente está acabando o nosso tempo, infelizmente eu queria tratar um pouquinho de corredores verdes também, essa equação toda de carbono, corredores verdes, infraestrutura, não vou conseguir, a gente vai ter que fazer uma outra depois, espero encontrá-los em breve. Eu queria só que vocês falassem uma finalização breve sobre qual a expectativa de vocês para a COP, o que esse painel deveria ficar na cabeça das pessoas, o que vocês querem deixar como recado. Bom, primeiro que o campo é solução, não é problema. Isso tem que ficar muito claro, seja na conservação ou seja na produção, entre aspas, convencional, porque o Brasil não tem nada de convencional, né? Cada região tem as suas características e a gente pode aproveitar muito essas características, e essa potência que o Brasil é no campo pode se refletir em bons resultados para nós mesmos e para o mundo. Eu saio também com essa visão, já comentei a questão da agricultura tropical como quase que uma palavra de ordem em termos de geração de conhecimento, de tecnologia também. Saio também muito feliz de ver o resultado da AgriZone. Eu acho que o Brasil ele trouxe uma inovação em termos de COP, que foi fazer um deep dive num tema que é extremamente relevante para o país e para o mundo, porque a gente está falando de produção de alimento mundo afora. A gente está falando de sustentabilidade, de carbono, e eu acho que o AgriZone, ele traduz isso um pouco, a gente falou de comunicação, né, Isabel? Ele traduz isso um pouco para uma população mais ampla. Então a gente consegue sair um pouco da bolha e atrair atores de outros setores para entender o que é a agricultura na prática. Então eu saio feliz com isso, infelizmente do ponto de vista das negociações formais, sem muito avanço, né? Então eu acho que não foi exatamente a COP dos avanços do ponto de vista da agricultura, mas eu acho que a COP da demonstração de que a gente tem um papel relevante nessa discussão de mudanças climáticas. Yeah, I would just start by talking about the two things that I've enjoyed most about the COP experience here in Brazil that I really hope get carried forward to future COPs. First is the SP COP experience. I mean, that has just been a phenomenal opportunity to aggregate examples of what good looks like from the private sector and deliver that in the form of formal recommendations. So on our end, it's allowed us to talk about the work that we're doing in southern Brazil with Yara, right? Where we're hoping to incentivize the premium between green fertilizer and anhydrous so that it makes it cost competitive for farmers. And then the other piece is, I'll build on what you said, the AgriZone. It's been so well done, and I think it's been so needed to sort of showcase, here's how agriculture makes all this progress come to life. Yeah. Amanhã e depois ainda tem mais, né? Essa minha 29ª aqui fala, ainda tem mais umas 5, mas o que eu tô achando super interessante é, quando eu formei, eu sou engenheiro agrônomo de formação, o Brasil era tido como um possível celeiro do mundo.
hoje eu ouvi muito aqui o Brasil como supermercado do mundo. E essa é uma mudança de conceito super interessante, né? Não é só vender soja, vender bacon, né? Não é só vender batata, é vender leis. E isso faz uma diferença louca, agregar valor, trazer mais gente e realmente ter o agro como parte da solução, mas ter esse agro que é uma visão multiterritorial. Não é só a produção agrícola. No mínimo, toda a produção brasileira carrega com ela 20% de preservação. Quem está no bioma amazônico carrega 80% de preservação. Uma pessoa que compra uma casa em qualquer lugar do mundo, se a casa tiver 10 quartos, você vai ocupar 10 quartos. No Brasil, na Amazônia, você só pode usar 2. Então, assim, o aluguel dessa casa tinha que ser valorizado. E esse é um desafio do TFFF, é o desafio do Raiz. Esse é um ponto que a gente não pode esquecer. Jamais. E que a gente tem que levar para o mundo todo essa nossa voz. Obrigado. Obrigada, Edu. A gente falando um pouco, uma mesa passada eu estava comentando, o Código Florestal é a legislação mais avançada do mundo em termos de preservação. Então, a gente pode ter algumas falhas, mas são falhas de fiscalização. A gente tem uma legislação muito avançada. O TFFF realmente é uma inovação também brasileira, made in Brazil, então a gente acompanha. Falar um pouco da AgriZone, que na minha visão é um soft power muito importante. A gente está exportando o conceito aqui, a gente está falando realmente de soft power. A gente já tem o hard power mostrado para o mundo todo da agricultura, mas o soft é necessário também. E a SBCOP, a gente faz apoio ao secretariado todo da SBCOP, e eu me lembro que quando começou de uma maneira tímida, foi logo crescendo muito rápido pela adesão do empresariado. Então, o empresariado não só queria estar aqui, mas queria estar em coalizão. A gente fez os grupos temáticos todos e sentiu a necessidade realmente do empresariado falar entre si, ter uma voz unívoca dentro de uma COP, que a gente via muitas declarações separadas dos setores. Aqui a gente consegue falar de uma maneira unívoca e a gente tem mais força, mais peso. Queria agradecer vocês, a gente quase acabou no horário. Eu queria que a gente repetisse, porque a gente acompanha também toda a negociação do artigo 6º. Então a gente vai conversar ainda mais, eu acho que a gente vai dividir mais alguma, com certeza, mas que a gente repita também essa nossa mesa aqui em outras possibilidades, na Austrália, Turquia, no Bonn ou na Etiópia, enfim, estamos abertos para isso, mas que a gente repita essa mesa com novos resultados. Obrigada a todos, eu vou pedir só uma foto.